Então, gente, shalom, shalom a todos, boa noite. Estamos iniciando, então, nossa aula de número 9 da disciplina Avodá 1, né? São duas disciplinas Avodá, Avodá 1 e Avodá 2. Aqueles que forem aprovados na Avodá 1 avançarão, então, para a disciplina Avodá 2. E hoje nós estamos na penúltima aula dessa disciplina, que é a proibição de oráculos, listada, então, pelo Dr. Harry Lichtenstein, no livro The Seven Laws of Noah. Essa proibição, ela consta nesse livro, do qual a referência está lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 31, Vaikra 19, 31, não se volte para Idoni. Como nós estamos vendo aqui, não se volte, então, para Idoni. Então, essa referência, ela proíbe ter um ídolo, melhor dizer, né? O que significa isso? Existia um culto que chamava culto de ídolo. Esse culto existia dentro da terra de Canaã. E esse culto, ele combinava o quê? Bruxaria com idolatria. Era um ritual semelhante a uma sessão xamã. Vocês já viram uma sessão xamã? Então, a sessão xamã é muito comum dentro do mundo indígena. Ali você tem um pajé, e aí ele geralmente ele toma alguma coisa ali, né? Algum tipo de substância, e depois de um certo tempo ele começa a rodar, 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 e cai no chão. Quando ele cai, ele volta, mas como se tivesse possuído por uma força, por um tipo de espírito. Então ele começa a dizer o que vai acontecer no futuro, fazer prognósticos, e também ele começava a recitar algum tipo de encantamento e trazia as respostas para as pessoas, né? Esse tipo de culto seria praticamente quase um culto aos mortos, um culto aos espíritos dos antepassados. E esse tipo de culto levava em consideração que queimar incenso, tá, para essas forças. Essas forças, então, a pessoa ia lá, pegava o incenso, queimava o incenso, e com isso a ideia é o seguinte: você agradar os mortos para receber a força deles. Bem, esse tipo de culto realmente acontecia? De verdade? De fato, a Torá não nega. A Torá não vai dizer que não acontecia. A Torá vai dizer sim que acontecia. A ideia é a seguinte: Hashem, ele criou todas as coisas. Você sabe que lá no profeta Yeshayahu, em Isaías, está escrito que Hashem criou o bem e o mal. Hashem criou tudo. Hashem está acima do tempo e do espaço. Ele cria o que ele quiser criar. Ele criou, então, ao mesmo tempo que ele criou a força do bem, ele criou algumas outras forças. Essas outras forças que ele criou têm alguns intuitos. Primeiro, testar os seres humanos. Para que se testa os seres humanos? Exatamente para dar mérito para o ser humano. A partir do momento que o ser humano resiste àquele teste e não pratica feitiçaria, nem bruxaria, nem idolatria, ele consegue o quê? Recompensa por isso. Ele consegue mérito, porque ele resistiu a isso. Então, a gente criou essas forças realmente. E as pessoas começaram, então, a idolatrar essas forças, não resistiram, não passaram no teste, entendeu? Não passaram no teste. E começaram, então, a divulgar isso cresceu, se transformou no que é. Aí, você vai ver que existem vários tipos de feitiçaria, né? Existe a cartomancia, existe a bola de cristal, existe a leitura da mão, existe praticamente a necromancia, né? Que é a invocação dos mortos, existe também os encantamentos, a bruxaria propriamente dita, né? Existem, então, vários tipos de feitiçaria, de idolatria. Esses tipos de feitiçarias, todas elas são proibidas para os Beninoas, tá? Os Beninoas são proibidos de todo tipo de feitiçaria, de todo tipo de bruxaria. Ou seja, porque essa conexão em si é uma conexão que nada é de graça nesse mundo. Nada, nada, nada de graça nesse mundo.
se você realmente se conecta com a força de impureza, achando que isso não vai ter nenhum preço, está errado. Porque a força da impureza, ela conecta com alguém através de quê? Através da vitalidade. Ou seja, o que que essa força ela absorve de você? A sua vida, a sua vitalidade. A sua vida ela vai desvaindo, ela vai acabando, ela vai diminuindo. Então, alguém que viveria aí 80 anos, acaba vivendo menos. Alguém que viveria 100 anos, acaba vivendo menos. Alguém que viveria 50 anos, vive menos por conta disso. À medida que ela vai se conectando, essa força, ela vai sugando isso seu. Ela vai fazendo um processo ali de drenagem espiritual dentro de você. Então, é por isso que algumas pessoas conseguem fazer esse tipo de serviço aí, mas é um tipo de coisa que é totalmente errado, tá? Bem, vamos lá. Existe essa prática no mundo de hoje? Praticamente está quase extinta. Existe realmente aqueles que praticam isso, existem aquelas pessoas que praticam isso de verdade, que faz e acontece, mas existem aquelas pessoas que usam o charlatanismo, isso mesmo. Pessoas que não fazem isso nada, mas vão lá e usam para ganhar dinheiro. Então, isso acaba tendo esses dois lados no mundo atual, tudo bem? Então, isso nesse mundo atual nosso estaria mais envolvida aqui. A que tipo de coisa, que tipo de prática? Onde nós encontraríamos isso? Olha, existe um tal de oráculo. Você sabe o que é um oráculo? Bem, uma das coisas dessa prática são exatamente esses oráculos. Tudo bem? Então, esses oráculos em si, o que que seria um oráculo? O oráculo, geralmente, é uma pessoa que faz previsões do futuro, né? Em si, seria isso. Isso seria um oráculo mesmo, de verdade, alguém que fizesse essa previsão. Oráculos eram o quê? Eram locais onde essas pessoas buscavam respostas divinas acerca do futuro. E também é o nome que era dado à resposta de deuses decifrados pelos sacerdotes. Os principais oráculos, por exemplo, que se lembra na história, era o oráculo da falsa divindade Júpiter, né? Que é o mais antigo oráculo grego que teve repercussão até a época do cristianismo, por exemplo. O cristianismo foi lá, acabou com esses oráculos e transformou eles em quê? E transformou eles na idolatria deles. Ou seja, pegou e substituiu uma idolatria por outra. Isso localizava-se em Dódona, em Épiro, e era dedicado a Zeus. Surgiu também quando uma das sacerdotisas, raptadas em Tebas pelos fenícios, foi vendida a Dódona e, chegando lá, fundou esse oráculo. Então, esse é o modelo de oráculo. Existia também o oráculo de Apolo. Já ouviu falar do oráculo de Apolo? Era o oráculo grego mais famoso que se localizava em Parnaso e Delfos. E esse surgiu quando um certo pastor, um pastor de ovelhas mesmo, que tinha os seus animais mortos por um vapor que saía de uma fenda da montanha, em Parnaso, né? Ele decidiu, então, experimentá-lo. E, ao se aproximar, ele expirou esse gás e começou a ter convulsões. E como os moradores da região não entendiam a fala convulsiva dele, diziam que era uma inspiração divina. Então, aqui a gente tem um modelo de quê? Um modelo desse tipo de charlatanismo lá atrás, lá no passado mesmo. Tá? Então, esse era o tipo de oráculo. Esses oráculos, então, em si, o que o oráculo faz? O oráculo, ele em si, ele chegava, as pessoas consultavam, ele encarnava algum tipo de força que ele dizia ter e trazia as respostas do futuro. É interessante, sabe por quê? Essa prática hoje, bem semelhante a essa, é encontrada onde?
exatamente é encontrada dentro do cristianismo, principalmente nos círculos pentecostais, neopentecostais e carismáticos, onde as pessoas dizem que recebem um certo espírito, né, que chamam isso de Espírito Santo, diz que estão inspiradas e começam a falar adivinhações sobre o futuro. Não é profecia, é adivinhação. Aquilo é adivinhação, porque não é no nome de Hashem, então não é profecia. Profecia é quando é no nome de Hashem. Não é no nome de Hashem, tem um ídolo lá envolvido, e elas vão dizendo o que vai acontecer isso, aquilo outro, com o futuro, e vai acontecer isso com sua vida, e isso, aquilo. Isso é o quê? É a mesma prática dos oráculos. Não tem diferença. Outra prática associada a esse tipo de prática aqui que nós estamos falando, em si, né, existia uma prática que era ligada ao curanderismo. As pessoas recebiam as forças da natureza e dizia curar a outras. E acontecia, realmente, algumas curavam mesmo. Como eu falo, essas forças impuras têm esse poder? Tem mesmo. Tem mesmo. Isso acontece de verdade. Isso acontece por quê? Por que acontece isso? É para testar os seres humanos. Quando você resiste e não pratica a idolatria, você passa no teste. E você recebe mérito por conta disso. Então, existe essa parte também. Nós devemos entender um pouquinho sobre esses pontos. Vamos lá. O Sefer Hinuri, número 256, vai dizer que a questão é que ele pega um osso de um pássaro, cujo nome é ídola, coloca em sua boca, queima incensos, faz encantamentos e realizações, até que ele entre em convulsões, como uma doença que se chama Sovat, ou seja, epilepsia, e profere predições. Então, assim diz Sefer Hinuri a respeito do ídolo. O que o ídolo faz? O que era o ídolo? Ídolo era um pássaro que existia naquela época. Então, esse sacerdote, ele tinha esse tipo de pássaro, sabe? Esse tipo de pássaro, ele matava esses pássaros, pegava um osso, que eles achavam que era um osso sagrado, colocava esse osso na boca, queimava incenso e fazia tipos de encantamentos, entrava em convulsão e depois disso ele começava a dizer o que vai acontecer no futuro. Por isso é o oráculo. O que vai acontecer no futuro? Vai acontecer isso, aquilo outro. Então, esse é um tipo de feitiçaria canalizada, proibida totalmente pelas leis da Torá. O Rambam, então, no Mishneh Torah, Sefer Shoftim, enquanto Milahim, capítulo 9, lá número 2, vai dizer que o não-judeu que adora falsos deuses é culpado, desde que o adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. Vamos lá. Como que essa idolatria que nós estamos vendo aqui é praticada? Ela é praticada através da veiculação, da conexão com forças da natureza, ou forças impuras, ou força, digamos assim, força do espírito dos ancestrais, e as pessoas canalizam isso. Então, uma pessoa que canaliza esse tipo de força vai fazer predições, tá? Independentemente de onde esteja, está praticando o quê? Esse tipo de culto aqui, tudo bem? Tem que ter muito cuidado sobre isso. O Rambam, lá no Mishneh Torah, no Sefer Hamadá, Avodat Kohavim, capítulo 11, alahá número 16, ele vai dizer o seguinte, que os mestres da sabedoria e aqueles de conhecimento perfeito sabem com prova clara que todos esses ofícios que a Torá proibiu não são reflexos de sabedoria, mas sim vazio e vaidade que atraiu os fracos de espírito e os fez abandonar todos os caminhos da verdade. Por essas razões, quando a Torá advertiu contra todos esses assuntos vazios, ela aconselhou, em Deuteronômio 18:13, tenha fé perfeita com Deus, seu Senhor. Ou seja, o que a Torá está dizendo aqui? Olha, a Torá está falando o seguinte, gente. A Torá, ela proíbe
totalmente, tá? A Torá, então, ela proíbe totalmente todas essas práticas que nós estamos vendo aqui. Todo tipo de feitiçaria. Mas a Torá vai dizer o que faz uma pessoa buscar isso. O que faz alguém realmente buscar essa conexão com essa força impura? Por que essa conexão acontece? Primeiro, porque essa pessoa, por si só, ela quer sondar o futuro. Sondar o futuro é um tipo de falta de temor a Deus. É falta de temor a Deus. Uma vez que a pessoa teme a Deus e reconhece a existência de Hashem de verdade, ela vai pensar o seguinte: olha, eu não posso duvidar de Deus. E se Hashem cuida de mim, ele faz o bem para mim, ele cuida de mim a cada momento, tanto o meu presente, quanto o meu passado, quanto o meu futuro, estão na mão dele. Eu não preciso sondar o que vai acontecer no futuro. Eu tenho que ter uma emuná shelemá, ou seja, eu tenho que ter uma fé completa, uma emuná completa, uma emuná íntegra. O que é uma emuná íntegra? É que ela não se dissolve com as circunstâncias. É que ela permanece firme em todos os momentos, dentro daquilo que eu acredito sobre Hashem, eu continuo acreditando em Hashem, mesmo que o momento possa ser o mais difícil possível. Isso é uma emuná íntegra. É uma emuná de verdade. Então, uma vez que a pessoa ela buscou esse tipo de conexão, ela está fazendo o quê? Negando que o Criador é onipotente. E negar que o Criador é onipotente é idolatria. Porque o que é idolatria? Você construir um objeto de adoração diferente do Criador. Uma vez que você pensa que o Criador não é onipotente, você construiu algo diferente do Criador. Então, por conta disso, passa a ser uma proibição de idolatria. Tudo bem? Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui para você. Não praticar o quê? Xamanismo. Não praticar, então, o xamanismo, tudo bem? O xamanismo ele é uma prática religiosa que envolve a comunicação com entidades espirituais e ancestrais através de rituais, através de cânticos, através de danças, através do uso de instrumentos musicais. Os xamãs, eles são responsáveis por conduzir esses rituais, né? E são homens e mulheres que possuem, de acordo com o que eles acreditam, possuem um profundo conhecimento sobre as ervas, sobre os rituais, sobre os procedimentos de cura, sobre o mundo dos espíritos. Então, esses rituais xamânicos, eles podem incluir o uso de música, dança, jejum, restrições dietéticas, reclusão do doente, massagens, fricções, entre outros. Os xamãs também, eles podem usar plantas psicoativas, né? Por exemplo, você já ouviu falar do chá do Santo Daime? Alguém já ouviu falar do chá do Santo Daime? Sim, é um tipo de culto que existe na Amazônia. As pessoas tomam aquele chá e dizem que estão tendo visões, e aí acabam falando as coisas lá, acontecendo, ocorrendo. Isso é xamanismo. É proibido pela Torá, tudo bem? Proibido pelas 7 leis universais. Então, o xamanismo ele é praticado por diversos povos, né? Como, por exemplo, os povos indígenas da América. No Brasil, o xamanismo é conhecido como, geralmente, ele é conhecido como pagelança, cabocla, culto aos encantados, que é proveniente da Amazônia, toré, catimbó, o candomblé de caboclo, entre outros. São tipos que incorpora esse rito aqui, totalmente, então, proibido pelas 7 leis universais. Entendeu? O que significa isso? O que significa quando algo é proibido? Vamos para o Tânia de ontem. O que acontece quando alguém faz uma transgressão
ela constrói uma barreira, um bloqueio. E acontece aquilo que está escrito em Isaías, que os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. E que bloqueio é esse? A luz divina, ela deixa de penetrar. Isso até a pessoa se arrepender. A partir do momento que a pessoa se arrependeu dessas práticas, o que ocorre? A partir do momento que ela se arrependeu dessas práticas, né, ela quer mudar de direção para fazer o correto, isso vai ficando para trás e, novamente, essa conexão é restaurada. Então, xamanismo é isso. Xamanismo é um termo usado em referência a práticas mágicas, religiosas, e também envolve cura, transe, transmutação, contato entre corpos e espíritos, seres místicos, né? Essencialmente, essas técnicas de contato com êxtase, sabe? A pessoa entra em êxtase, ela começa totalmente a se debater o corpo dela, e é isso que acabou ocorrendo. Aliás, isso tem voltado bastante em outra área também, que vem à mente agora, que é a área do neopaganismo, entendeu? Pessoas que dizem representar os deuses pagãos. Isso, paganismo, tem pessoas que praticam isso hoje ainda, voltou essa prática. Tem pessoa que diz que incorpora Zeus, Hércules, que incorpora Afrodite, tem isso hoje ainda. Ou então incorpora os deuses também lá do norte do mundo, ou seja, dos deuses antigos, deuses eslovacos, por exemplo, que deram origem a esses países. Então, isso existe hoje, e qualquer forma de contato com essas práticas, a pessoa, então, está se associando. Ou seja, qualquer forma que se você acha bonito, vai lá e estuda para poder praticar isso, já não é uma coisa muito boa. Então, as variações, elas podem mudar um pouquinho do xamanismo de um lugar para o outro, né? O xamã, geralmente, ele é tido como um profundo conhecedor da natureza humana, tanto na parte física quanto psíquica, e por aí vai. Então, isso é o xamanismo. Não invocar espíritos através do jogo do copo e rituais semelhantes. Já ouviu falar do jogo do copo? Jogo do copo, você já ouviu falar sobre ele? O que é o jogo do copo? Então, gente, o jogo do copo é algo muito, mas muito perigoso, sabe? É algo muito perigoso mesmo. O jogo do copo, ele é tido muitas vezes como uma brincadeira inocente, mas não é tão inocente quanto parece. Tudo bem? Geralmente, isso é chamado de tabuleiro de Ouija, né? E o que acontece? Esse tabuleiro de Ouija, ou tábua de Ouija também, é uma superfície plana com letras, números e outros símbolos, e se coloca um indicador móvel. E ele foi criado, então, para ser usado como método de necromancia e comunicação com os espíritos. Os participantes, então, eles colocam os dedos sobre o indicador, que, então, ele se move pelo tabuleiro até as letras, até os números ou palavras sim ou não, para responder perguntas e trazer mensagem dos supostos espíritos. E, de acordo com esse tipo de prática, né, no Brasil, há variantes conhecidas com essa brincadeira chamada de jogo do copo, ou ainda sessão do copo, em que um copo ele faz, às vezes, do indicador para as respostas. E também é conhecido como brincadeira do compasso, muitas vezes, em alguns lugares, quando se usa um compasso como indicador. Existem também apoios para a utilização de lápis durante as sessões. Nos anos 90, por exemplo, o fabricante de brinquedos da Estrela, ela lançou o Converse com o Seu Anjo, lembra disso? Então, era algo bem dessa linha aí. E era vendido para um monte de crianças. Ninguém sabia o que estava fazendo. Mas, na verdade, estavam se conectando com isso. Então,
a ideia popular, tá, é que esse jogo ele venha de palavras francesas, alemãs, como, e com isso foi ganhando algumas outras formas de prática com o passar do tempo. E praticamente, então, isso é uma forma totalmente proibida, tá? Como eu falei, quem entra em contato com essas forças pode ter certeza que nada é em vão. Não aprender conceitos do paganismo eslavo, hindu, indígena, sumério, egípcio, né, já falamos sobre isso, e não recorrer a curandeiros, a benzedeiros. A pessoa, por exemplo, ela vai e recorre ao curandeiro e faz uma reza aí, falando reza aqui, reza de espíritos, tá? Faz uma reza em nome do espírito do ancestral tal e benze aí meu filho para ele ser curado disso. Benze meu filho para ser curado daquilo. Então, essa é uma prática proibida. É uma prática totalmente proibida pelas 7 leis universais, tudo bem? Isso, então, fica aí a explicação para todos vocês. Vamos estar abrindo agora para perguntas, são 8h31, até 8h36 eu estarei respondendo. É só digitar aí no chat do YouTube, eu estarei respondendo. Lembrando a todos que amanhã teremos a aula de número 10. Não esqueçam. Amanhã, aula de número 10, tudo bem? A Valdeli está conosco e o Abel Secom também. Vem, então, uma pergunta? Pode digitar aí que eu estarei respondendo. Tudo bem?
Então, gente, não tivemos nenhuma pergunta. Essa foi nossa aula de hoje, aula de número 9, que aprendemos sobre não recorrer a oráculos. Então, o que vimos nessa aula? Nessa aula nós vimos que é a nona ramificação, a proibição e a prática consulta de ídolo, e a referência está em Levítico 19:31, não se volte para ídolo. E daqui nós aprendemos que o antigo culto de ídolo era praticado na terra de Canaã e combinava o quê? Combinava a bruxaria com a idolatria, com um ritual semelhante a uma sessão xamã para consultar espíritos. O praticante, então, ele colocava um osso de uma certa espécie de pássaro em sua boca, queimava incenso, recitava encantamentos e realizava outros atos cerimoniais até entrar em um estado de transe. Uma voz, então, parecia então emanar do osso do pássaro em sua boca, respondendo às perguntas sobre eventos futuros, concebível e rituais, então, semelhantes, possam ser praticados no mundo ocultista hoje. Vimos alguns deles aqui, né? As fontes que comprovam isso estão onde? Estão lá no Rambam, Mishneh Torah, Sefer Hamadá, Avodat Kohavim, capítulo 11, Alahá, número 16. Vimos também o Sefer Hinur, número 256, o Mishneh Torah, Sefer Shoftim, Lihot Melahim, capítulo 9, Alahá, número 2. Então, essa foi a nossa aula de hoje, foi muito bom estar aqui com você, que a Hashem possa dar muitas bênçãos, uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.